Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Queridos, vamos falar, né? Fluminense agora em busca de reforços, a tendência que a gente tem ali reuniões, hoje saíram ali muitas informações, a gente vai trazer para vocês, a gente vai conversar e uma oportunidade que eu ficaria ligado aí, tá? Vamos trazer aqui para você ficar ligado. Gente, mas antes de qualquer coisa, eu peço gentilmente, tá? Para que você se inscreva aqui no canal do Flu. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer, e ter você aqui é um grande presente, privilégio. Ative o sininho tricolor também. Não esqueça de arrebenta no like. Achou que acabou, né? Tu achou que ficou na ilusão que nunca mais é ter arrebenta no like aqui. Ter arrebenta no like, rapaz. Então clica nesse gostei. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Teremos reuniões aí. Bom, nosso querido Paulo Brito trouxe informações lá no seu Twitter que a diretoria do Fluminense define prioridades para reforçar o time em 2026, tá? Hoje um monte de gente soltou informação ali, parece que todo mundo conseguiu a apuração muito próximo, né? A gente teve o Gabriel Amaral trazendo detalhes também do que o Fluminense vai fazer nessa janela. A gente tem aqui o Paulo Brito, eu vou trazer tudo para vocês e a gente conversa aqui, tá? Reunião vai projetar o perfil dos atletas, apesar de ter registrado a maior arrecadação da sua história, tá, pessoal? O Fluminense superou os 400 milhões de reais. Tá? É muita grana. O Fluminense encerrou a temporada sem conquistas após o despedido melancólica. Parará, não interessa. Segundo a apuração, uma reunião deve ocorrer ainda nesta semana para definir o perfil dos reforços. No entanto, algumas prioridades já estão estabelecidas. A contratação de um zagueiro, que agora o GE trouxe que não será só um, vão ser 2 zagueiros, um lateral esquerdo, um centroavante. Ao todo, 5 jogadores devem chegar até o fim de janeiro. Essa informação do Paulo conversa muito com essa informação aqui, ó, do GE, né, que soltou hoje também a informação que o Fluminense vai atrás de 2 zagueiros e a tendência é que chegue aqui, ó, pelo menos 5 reforços. Então, assim, bem legal, as informações estão casando. Então, se as informações, elas de certa forma começam a ficar muito parecidas em portais diferentes, é porque as fontes têm a mesma coisa. Se tem a mesma coisa, muito provavelmente é isso que está rolando lá. Então, só para você entender, Paulo Brito traz que o Fluminense deve chegar com 5 reforços, o GE também. Então, aqui é a primeira coisa que eu quero discutir com vocês. O Fluminense vai trazer aí cerca de 5 novos nomes, tá? Para integrar neste elenco do Fluminense. Lembrando que ainda, pessoal, muito provavelmente teremos saídas também, tá? Não teremos, vai manter todo mundo, não. Certamente nós teremos saídas, tanto de jogadores que a gente não quer que saia, né, porque está em alta no mercado, tanto de jogadores que a gente quer que saia, talvez realmente consiga deixar o tricolor. Então, assim, o planejamento, ele vai mudando de acordo com o tempo, tá? Porque, vamos supor, o Fluminense planejou 5 contratações, mas acabou vendendo Martinelli e Bernal, Otávio saiu e sei lá. Então, pô, já não pode ser mais 5, tem que trazer um volante, 2 volantes, tu entendeu? Acaba tendo que o Fluminense se planejar. Então, tudo isso que está acontecendo aqui, né, todo o planejamento divulgado, é um planejamento inicial. Porque de acordo com o que for acontecendo com o mercado que é muito ágil, muito rápido, as coisas vão mudando, né? É igual antigamente, né? Fluminense, a prioridade do Fluminense era trazer um centroavante. O Fluminense trouxe todo mundo menos o centroavante. Aí no fim da janela falou, não, nós estamos satisfeitos com o Everaldo e com o Germancano, a gente acredita que eles estavam vivendo uma má fase, mas eles vão melhorar, né? Então o Fluminense arriscou não contratar um centroavante, se deu mal, né? Então assim, planejamento muda. Isso é planejamento. Planejamento. Estamos planejando. Não quer dizer que o Fluminense vai conseguir fazer. Só para você entender isso aí. Senão a gente fica frustrado, mano. Não fica frustrado. É claro que se o Fluminense não contratar um centroavante que preste, eu sinceramente, infelizmente, vou ser o canal menos assistido porque eu vou encher o saco. Eu vou ficar o ano inteiro falando que é um bando de idiota, um bando de imbecil, um bando de burro. Porque como que tu não vai contratar um centroavante, sendo que o teu centroavante não faz gol desde agosto? Não faz sentido, né?
E se você tivesse centroavante, você poderia ter ido mais longe. Ok. Beleza, então a gente tá falando aqui. Só que o Gabriel trouxe uma outra informação que vale a pena a gente destacar. Que o Fluminense, tô aqui no Flu Resenha, que o Fluminense não irá fazer contratações de alto valor em 2026, né? Diferente do que foi no ano passado, que o Fluminense investiu uma grana alta no Moreno, calma Moreno, investiu uma grana alta em Lescano, o Fluminense contratou o Canóbio também investindo uma nota, o Fluminense deu uma nota no Freitas, né? Então, assim, o Fluminense no ano passado investiu muito, né? Comparado com o próprio Fluminense, tá? Não comparado com os outros times no Brasil, porque tem time no Brasil aí que tá investindo 700 milhões, né? E a gente não chegou nesse nível. Então, assim, diferente da temporada passada, que o Fluminense teve grana e investiu muito, e sinceramente, muito desses investimentos deram errado, né? Dessa vez, o Fluminense não vai fazer um alto valor em contratações, segundo Gabriel Amaral, mesmo com receita recorde. Em 2025, o clube tem capacidade reduzida de investimento devido aos pagamentos de parcelas e contratações. Lembrando que isso aqui, segundo o Gabriel Amaral, é tirando o Nino, tá? O Nino não. O Nino, o Fluminense vai investir alto mesmo, porque tem que trazer o Nino. E o Zenit hoje está pedindo cerca de 10 milhões de euros. Então, essa informação não cabe para o Nino. É fora o Nino. O Nino é realmente um jogador que o Fluminense vai investir. Informação do Hora do Flu lá em agosto é que o Fluminense já tinha até separado uma grana pro Nino. Então, tudo condiz aí porque o Fluminense vai fazer um grande investimento. Agora, sobre isso aqui, você acha que é ruim ou é bom? Eu, sinceramente, vou contra a maré aqui, ó. Eu acho que o Fluminense não gastar muito dinheiro é bom. Porque força o Fluminense a ser um pouco mais criativo. Porque quando o Fluminense tá com dinheiro, eu sinto que é pior. Beleza, Thiago, tu tá falando de uma temporada, é verdade. Estou falando de uma temporada, que foi a temporada passada. Que o Fluminense teve dinheiro, foi lá, investiu mal. Então, assim, sinceramente, eu prefiro muito mais quando o Fluminense tem que ser criativo mesmo, tem que pegar ali as oportunidades de mercado. A gente vai até falar de uma aqui, né? Oportunidades de mercado e tudo mais. Jogador que talvez você tenha que tentar dar uma recuperada nele, mas você sabe que é um jogador que tem muita qualidade, mas teve uma temporada em baixa e por algum motivo específico, você tem que ler isso aí e tentar trazer. Eu entendo. Agora, por que esse Fluminense com dinheiro também, gente? Sinceramente, não mudou muita coisa, não. É muito jogador que não. Olha, o Fluminense investiu uma nota no Lescano. O Lescano nem jogou. O Fluminense investiu uma nota no Moreno. Calma, Moreno. O Moreno também não jogou, gente. O Moreno também não jogou. Santiago Moreno. Meu Deus. Então, assim, cara. E sem falar na grana absurda que o Fluminense tentou investir no Rafael Navarro, né? E é claro que, pô, teve contratações boas, né? Como do Lúcio Costa. Foi um investimento alto e foi bom. Beleza. Mas olha, pra acertar uma erra um monte. Então, assim, Fluminense com dinheiro. Não sei não. É claro que quando você tem dinheiro, você tem mais oportunidades de errar, né? Tu errou aqui, mas tu tem dinheiro, tu pode consertar contratando outro. Mas mesmo assim, foi uma temporada aí bem complicada em relação ao planejamento. Então o fato do Fluminense não investir muito, não me deixa muito preocupado, igual vi muita gente na internet. Ah, já era, agora não sei o quê. Eu acho o contrário, quando tem muito dinheiro que acaba fazendo besteira. Então, vamos ver aí se o Fluminense consegue ser criativo no mercado. Vai ter que ser criativo, vai ter que ser inteligente, porque senão não vai montar um time forte para a Libertadores da América, né? Não vai. Então, a gente precisa ser criativos, beleza? O GE trouxe, né, de 5 contratações, seriam 2 zagueiros, um centroavante, né? O Paulo Brito já traz que teremos ali um lateral esquerdo também. E o Gabriel também trouxe que teremos um ponta novo, né? Um ponta porque o Fluminense enxerga, ou a comissão técnica, né? Que o Canóbio e Serna como redundantes, né? Porque eles fazem a mesma coisa, né? Realmente são jogadores que têm muita força física e velocidade. Falta o X1, falta, né, a habilidade ali de puxar para dentro, criar as jogadas, finalizar e tudo mais. Então vamos lá. Resumindo a obra, a gente vai ter um centroavante. Isso aqui é tudo planejamento, tá, pessoal? Não tô falando que é planejamento.
Então o Fluminense vai no mercado atrás de um centroavante, 2 zagueiros. Por que 2? Porque o Thiago Silva meteu o pé, né? Então, 2 zagueiros. Aí tem lateral esquerdo e um ponta. Vamos ser honestos? Vamos ser honestos? Por que eu gosto disso aqui? Se o Fluminense conseguir trazer essa mão de jogadores para serem titulares, o Fluminense melhora. Por quê? Centroavante. Se o Fluminense tem um bom centroavante, acabou. O Fluminense é outro time. Porque já tem um bom goleiro, vai ter uma boa dupla de zaga se trazer 2 zagueiros bons. Ah, Thiago, mas não vai investir muito. Mas, pô, não é que não vai investir muito, que não vai investir nada, né? Tem que investir em alguma coisa. Traz 2 zagueiros bons, Nino e mais um. E o que vai ficar ao lado do Nino não precisa ser tão bom quanto o Nino. Pode ser pelo menos um zagueiro seguro. Já tá bom, né? Aí você tem um ponta. Pega um ponta legal. Um ponta que cria jogadas. Um ponta interessante. E o mercado tá cheio de jogador interessante que não é caro, gente. O mercado tem um monte de jogador interessante que não é caro. Tem. Só saber procurar na Scout. Vamos trabalhar, né? E para fechar, um lateral esquerdo. Você fecha um lateral esquerdo bom. Galera, se o Fluminense fecha essas 5 contratações sem aposta, 5 contratações boas, de bom nível, o Fluminense melhora. Por quê? Porque o Fluminense já tem um escopo bom. Então você trazendo 5 contratações interessantes para time titular, você resolve o problema do Fluminense. O Fluminense, a verdade é que o Fluminense não precisa de muitos reforços. Não precisa de muitos reforços. Precisam de reforços qualificados. É isso que o Fluminense precisa, tá? Então, só para você entender qual é o planejamento da diretoria e o que eles estão pensando. Falei para você que surgiu uma oportunidade no mercado aí, e a gente vai trazer aqui. Ontem, o Cincinnati se despediu do Brenner. Brenner, que já jogou aqui, hoje em dia ele é centroavante. Ele não é um centroavante alto, físico, mas ele é um centroavante de muita mobilidade, né? De dribles e tal. Lembra um pouco o Caio Jorge. E é um jogador que já ficou na mira do Fluminense algumas vezes, tá? Então o Brenner, se eu fosse vocês, ficavam ligados aí que eu não duvido o Fluminense tentar o Brenner. E o Brenner poderia ser até por empréstimo, né? Vamos ver aqui como que ele foi. Eu sei que ele teve números legais no Cincinnati, né? E é um jogador que, cara, é muito jovem, né? Só pra ter ideia, ó, o Brenner tem 25 anos. No Cincinnati hoje, ele foram 10 jogos com 6 gols e fez gol na final, fez gol decisivo. Foi isso que rolou. E uma assistência, então a gente tá falando de participação de 8 gols em 10 jogos. Foi excelente a passagem dele de novo, né, no Cincinnati. Lembrando que ele já jogou no Cincinnati algumas vezes, como você pode ver aqui. E a última temporada dele no Brasil foi lá em 2020, no São Paulo, onde ele fez uma temporada gigantesca, né, com 44 jogos, 22 gols, né. E, para quem não lembra, ele teve uma passagem no Fluminense que ele mal jogou, mal saía do banco lá em 2019. Algo totalmente fora de contexto, né. Então, assim, meus amigos, esse é um nome que eu não acho ruim, não. Tá? Sendo bem honesto, eu acho que seria um nome interessante, ainda mais pro estilo de Zubeldia, que é um estilo de muita correria e tal. É claro que ainda o Fluminense precisaria de um centroavante alto, forte, que faça bem o pivô, que segure bem a bola lá na frente, né? Mas o Brenner, eu acho que ter um Brenner aqui no Fluminense ia dar pro Fluminense um leque muito grande. Porque, vou ser honesto, eu não acho que o Fluminense tem que ir atrás de um centroavante, não. Eu acho que o Fluminense precisa de 2 centroavantes. É 2, pô. Aí a gente vai ter o cara bom. Aí se ele se machucar, é quem? Germancano, que vive machucado, e o Everaldo, que não faz gol? Não faz sentido. Tem que ter, sei lá, um Merentiel da vida também. Um Merentiel. O gol, vamos que o Merentiel. Tô aqui falando que nome que vem na cabeça. Merentiel do Boca. Miguel Merentiel, 29 anos. Já é um cara mais... que segura mais a bola e tal, é o cara mais finalizador, tu vê, ó, nessa temporada ele marcou ali 15 gols, né, deu 4 assistências ali. Merentiel vem dessa...
ele faz esses gols, né? 23, 18, 24, 17, 25, 15, né? Então, assim, é um cara que entrega números, acaba entregando gols, né? Também tem uma boa idade, 29 anos. É um cara legal. Então, assim, nomes tem. É você saber olhar o mercado. Agora, não acho que deveria ser um centroavante só. Não acho. Eu acho que tinha que ser uns dois com características diferentes e você pode adaptar de acordo com o adversário. E o Fluminense precisa dessa forma, né? Ser eclético no seu jeito de jogar, porque talvez, né, a gente precisaria mudar ali de acordo com os adversários. No mais, meus amigos, é isso. Eu tô indo nessa. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever. Meu Deus, gente, falta quase 100 mil, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa briga por 100 mil. Se inscreve, você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante pro canal do Flu, tá? Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau, e valeu, pessoal.